Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Você que está aqui, você que está na sua casa, conosco nesse tempo de celebração, de culto ao Senhor, tenho certeza de que o Senhor já foi exaltado em sua vida e agora Ele vai também falar conosco. Quantos aqui já participaram de acampamento de igreja? Quem já foi a um acampamento de uma igreja aí? Levanta a sua mão. Quem já participou de acampamento de igreja, retiro, encontro com Deus, alguns lugares aí que você às vezes vai. Todo mundo sabe quando nós vamos para um acampamento ou para um retiro, existe lá um checklistzinho, né? Que você precisa se atentar para que você leve para aquele acampamento. Às vezes está lá no checklist, não pode faltar o quê? Repelente. Aí você leva o repelente e coloca na bolsa. Porque a gente precisa ser lembrado. E às vezes, sendo lembrado, a gente esquece. Ainda quando somos lembrados do que precisamos levar, ainda nos esquecemos do que temos que levar. Aí chega lá no acampamento e fala assim, não trouxe meu repelente, pede emprestado para o vizinho do lado. Não trouxe o remédio de dor de cabeça, pede emprestado para quem leva um montão de remédio para o acampamento. E aí começa aquele corre-corre, buscando socorro em alguém. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre isso. E pensei também em um texto da Palavra de Deus, e baseado nesse texto, uma temática para nós trabalharmos nessa manhã. A temática de hoje é, olha lá, checklist para o reino de Deus. Existe uma lista que eu e você precisamos estar atentos. E deixa eu te dizer algo, diferente dos acampamentos da terra, quando chegar lá, não adianta querer pedir emprestado para o vizinho do lado. Então, querido, prepare a sua bagagem, prepare a sua mochila e coloque aquilo que tem que ser colocado dentro dela, porque quem vai para o reino de Deus tem que analisar o checklist desse reino. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Marcos, capítulo de número 19. Eu quero ler o Evangelho de Marcos 19 e, baseado nesse texto, então, pensar nessa lista para entrarmos no reino de Deus. Evangelho de Marcos 9, eu acrescentei um número na frente do 9, não existe. Evangelho de Marcos 9, a partir do verso 42, e nós leremos até o verso 48. Marcos 9, a partir do versículo de número 42. Vamos ler então, acompanhe aí na sua versão. Eu vou ler até o verso 48. Ou melhor, lerei até o verso 50. Até o versículo de número 50. Diz a palavra de Deus, acompanhe aí na sua versão, ou na versão que foi projetada na NVI. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se os seus olhos fizer tropeçar, arranque-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos, e vivam em paz uns com os outros. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça para seus olhos. Senhor, acabamos nós aqui, nesta igreja, e aqueles que estão nos seus lares, acabamos de ler a Tua palavra, de ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor disse nessa palavra. Agora pedimos que o Senhor, Pai, ilumine os nossos olhos, para que tenhamos a compreensão nessa manhã do que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, que haja despertamento espiritual aqui neste lugar,
para compreendermos de que somos cidadãos do céu, mas se estamos na terra, devemos observar as orientações da tua palavra, para, Senhor, de fato, finalizarmos a nossa vida aqui e começarmos a nossa vida na eternidade. Nós te pedimos isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus havia, antes de ler o texto que nós lemos, ele havia sido questionado por João sobre um grupo de pessoas que estavam usando o nome de Jesus para expulsar demônios. E aí João havia dito a esse grupo de que por eles não fazerem parte do grupo daqueles que andavam com Jesus, eles deveriam parar de fazer o que eles estavam fazendo. E é interessante porque Jesus então vai corrigir João no capítulo 9, no verso de número 39, e ele vai dizer, olha, não o proíbam, disse Jesus, ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Jesus está trazendo algumas instruções muito importantes sobre aqueles que fazem o que fazem em seu nome e que quem faz no nome dele não pode fazer em nome de nenhum outro. Então ele começa a ensinar orientações práticas na vida daqueles que andam com ele e como eles devem aplicar essas orientações em sua vida. Em diversos momentos do Evangelho de Marcos, Jesus vai orientar os seus discípulos como que eles deveriam andar. Então Jesus dá um checklist para os discípulos, o que eles deveriam ter e o que não deveria ter. Como eles deveriam se portar diante de diversas situações e o que eles deveriam abandonar diante, então, de diversas situações. Jesus começa, então, a trazer algumas exigências que são vistas aqui nesse texto como sinais de alertas àqueles que querem entrar no reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Tenha consciência na resposta. Você quer entrar no reino de Deus? Amém. Ouvi um sim ali e uns sussurros bem baixos. Que eu fiquei na dúvida, querido, se você quer entrar no reino de Deus. Irmão, deixa eu te perguntar de novo, porque a segunda vez é melhor que a primeira, né? Você quer entrar no reino de Deus, meu irmão? Sim. Amém. Eu vi até na live as pessoas dizendo agora, sim, eu quero. Então eu quero pensar com você que para entrar no reino de Deus precisamos observar a lista de exigência. Tá? Ah, pastor, mas tem que ter exigência para entrar no reino de Deus? Tem. Você que é pai, você não exige uma lista de características que o camarada tem que ter para namorar com a sua filha? Sim ou não? Ou qualquer camaradinha qualquer chega assim, e aí, posso namorar tua filha? Aí tu fala para ele assim, meu camarada, primeiro começa a falar direito. Primeiro item da lista, fala direito que você não está falando com qualquer um. Tem que ter pulso firme nessas horas. Então você cria uma lista lá para o cara ter um relacionamento com a sua filha. O reino de Deus também, querido. Não entra bagunça, não entra qualquer, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não, pastor, mas a gente está aqui fazendo as coisas. Não, para entrar no reino de Deus tem que tomar alguns cuidados importantes. E o primeiro que esse texto me ensina, a primeira exigência, é que para entrar no reino de Deus precisa ter prudência. Prudência. O dicionário vai dizer para nós que prudência significa virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, cautela e preocupação. Aquele, então, que tem prudência é aquele que age de uma maneira que ele pensa antes de fazer. Ele não faz de qualquer jeito. Ele não fala de qualquer maneira. Então, eu já quero te começar a perceber aqui nesse momento. Você é alguém que fala sem pensar? Porque se fala sem pensar, tem que começar a pensar mais e falar menos. Porque para entrar no reino de Deus, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E da maneira como a gente fala. E com quem a gente fala. Perceba de que o verso de número 42, Jesus começa esse texto e ele vai dizer assim, olha, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ele está falando isso porque anteriormente os discípulos estavam se questionando quem era maior no reino de Deus. Quem é que iria ocupar o maior espaço? Quem é que estaria numa posição de destaque? E Jesus está preocupado porque existem pessoas que estão começando a caminhada,
E o fato de ela estar começando a caminhada, isso faz delas pessoas que estão sensíveis a qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de atitude, de ação. E ele está dizendo, olha, se vocês fizerem um desses que estão começando a caminhada cair por conta dessa maneira como vocês estão pensando, dessa falta de prudência de vocês no falar, nos questionamentos de vocês, é melhor que vocês amarrem uma corda no pescoço e sejam lançados lá no mar. Sabe, irmãos, às vezes tem muita gente começando a caminhada e por falta de prudência no falar, a gente mata pessoas que estão começando a caminhada. A gente faz com que elas caiam por conta da nossa imprudência, da maneira como nós dirigimos as palavras, da maneira como nós olhamos as pessoas, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Jesus está fazendo a gente perceber que aquele que quer entrar no reino de Deus tem que ter prudência. Cuidado, meu irmão, porque nem todo mundo tem o mesmo tempo de você que você tem, caminhando com Cristo, na sua intimidade com o Senhor. Tem pessoas que estão começando. E talvez por imprudência, a gente vai atrapalhar o começo de uma caminhada que seria para a eternidade. Esse texto nos faz perceber de que uma discussão que poderia causar tropeço de alguém deve ser evitada. Às vezes, a gente começa a falar de assuntos com pessoas que estão iniciando a caminhada. E isso mata pessoas. Nessa manhã, se você quer entrar no reino de Deus, olhe o primeiro item dessa lista. Seja prudente no falar. Quando eles começam a se questionar e a falar daquilo de quem é maior, quem é menor, quem é melhor, Jesus percebe de que essa conversação iria atrapalhar na vida daqueles que estavam começando. Já viu quando a gente está na igreja, e aqui talvez não acontece isso, porque eu nunca vi isso acontecer aqui, mas a gente está na igreja e a gente começa a brigar porque a gente quer aparecer, a gente quer um cargo, a gente quer estar na frente, a gente quer ser maioral. Não, eu quero, porque o irmãozinho lá, ele não sabe nem ler. Como é que o irmão que não sabe ler, ele vai dirigir um culto? Irmão, o Espírito Santo usa quem ele quiser. Pode ser analfabeto, o Espírito Santo traduz a palavra para o analfabeto falar. No reino de Deus, não tem essa ideia de que você é melhor do que alguém, nós não somos melhores que ninguém. No reino de Deus, está todo mundo igual, no patamar igual, não existe diferença. Então, quem está começando hoje a sua caminhada em Parque Sueli, pode tanto ser usado quanto aquele que já tem 20, 30, 50 anos dessa igreja. Você que hoje vai ser apresentado aqui como membro dessa igreja, você está no mesmo nível de todos os membros dessa igreja que já tem 30 anos, 40 anos desse lugar. No reino de Deus não pode haver imprudência. Então, cuidado com a maneira como você recebe aqueles que estão chegando. Cuidado com a maneira como você trata aqueles que você acha que não estão caminhando da maneira como você gostaria que caminhasse. Isso é imprudência e Jesus está combatendo a conversação que impede o avanço daqueles que estão começando a sua caminhada. Então, querido, discussões tolas fazem parte de uma vida imprudente. Quais são as discussões que você tem desenvolvido na sua vida? Cuidado, porque isso pode ser situações de pessoas imprudentes. Jesus está dizendo que tem gente que está começando e ai daquele que o fizer cair com situações ou discussões e conversas tolas. Disputas desagradáveis devem ser irrelevantes na vida dos que querem entrar no reino de Deus. Ele vai falar para nós lá em Mateus capítulo 10, verso 16, e ele diz assim, olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes, e a ideia é, sejam inteligentes, tenham esperteza, sabedoria, cautela, sejam como a serpente, é como ele nos compara. E ele diz, e sejam também simples, e a ideia de ser simples é sem maldade, puro, livre de malícia, e ele compara-nos como a pomba. Ele fala, ó, você vai ser como a serpente e você vai ser como a pomba. E ele traz então aqui, nessa situação, que nessa caminhada nós devemos elevar a nossa vida, sendo nós, então, que vivamos em retidão e tenhamos prudência. Duas coisas na vida do crente, irmãos, retidão e prudência. Retidão e prudência tem que estar na nossa vida, na maneira como nós falamos, na maneira como nós pensamos e na maneira como nós agimos. E também nós devemos ter bastante cautela, e a Bíblia nos orienta a isso, a estarmos atentos. Ontem, enquanto estávamos indo para um aniversário, voltávamos e falávamos sobre muitas pessoas, tarde da noite, em festas, no meio dos bares.
E nós falávamos sobre isso. Nós não estamos com medo da realidade que está acontecendo, mas nós precisamos ser prudentes da realidade que está acontecendo. O mundo, ele é imprudente, mas o crente, ele tem que ser prudente. E eu e você, então, precisamos compreender isso. A prudência nos faz andar equilibrado. Retidão e prudência faz parte da nossa vida. Por isso o reino de Deus exige prudência sobre o que estamos discutindo. Tem gente que senta na mesa e discute assuntos de adulto no meio de criança. Tem gente que está sentado à mesa, almoçando, e está falando mal do pastor no meio do seu filho. Seu filho também vai falar mal do pastor, querido. Ele vai aprender a falar de todos os defeitos do pastor, seja ele dessa igreja ou de qualquer outra igreja. Mas se nós tivermos prudência naquilo que nós estamos falando, nós iremos com certeza desenvolver nos filhos dos filhos e dos filhos pessoas prudentes para a glória de Deus. Que sejamos prudentes para entrar no reino de Deus. Então, no checklist aí, a gente tem que marcar assim, um certozinho, para saber se a gente vai entrar no reino de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue marcar hoje esse certozinho, nesse quadradinho aí dessa lista, que você é um gay prudente? Porque se você está em dúvida, se pode marcar, começa a pedir a Deus: Senhor, me ensina a ser prudente. Me ensina, porque eu quero entrar no teu reino. Jesus começa a falar mais algo importante. E segunda exigência que ele traz aqui para mim e para você, para entrar no reino de Deus, precisa ter também renúncia. Sabe, irmãos, eu não gosto de mandar você falar para a pessoa do seu lado. Mas fala para você mesmo assim, eu preciso renunciar. Preciso renunciar. Sabe? Estou falando para mim, eu preciso. Existem coisas na minha vida que eu preciso renunciar. E na tua vida, sim ou não, irmãos? Tem ou não tem? Tem? Vai falar para mim que você está totalmente já renunciado. De tudo. Nada. Tem coisas em nós que tem que ser renunciado hoje. E Jesus vai falar que existe uma atitude que nós devemos tomar hoje, para que haja uma renúncia hoje, para que a gente possa marcar essa característica e falar assim: opa, estou renunciando. Estou abandonando muita coisa e preciso abandonar mesmo para entrar no reino de Deus. E ele vai usar 3 figuras para falar de renúncia. Ele fala dos olhos, das mãos e dos pés. Jesus é um ser muito esperto. Ele usa tudo. Irmão, olho, mão e pé. Se você não tem olho, você não. Se você não tem mão, você não. E se você não tem pé, você não anda. Não anda. Então ele está falando assim: filhão, ou morre ou morre. A ideia é, ou você morre para esse mundo, ou você morre para esse mundo. Não tem como, querido, você querer viver a vida de Cristo em você, se os seus olhos são seus olhos, se sua mão é sua mão, se sua perna é sua perna. Ele está falando, tem que amputar, tem que arrancar fora, tem que tirar. Para viver a vida de Cristo em nós, tem que tirar a nossa vida de nós mesmos. E ele nos orienta isso, ele vai falar no verso 43, 45 e 47. Ele diz: se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E no verso 45 ele diz: e se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés e ser lançado no inferno. E no verso 47, para não ficar tão ruim, ele vai dizer: e se o seu olho o fizer tropeçar, arranca ele fora. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Aí você está falando assim: pastor, Jesus está ensinando a gente a se automutilar? Não. Primeira orientação que eu quero que você tenha sobre esse texto é o que Jesus não está recomendando. Ele não está nos recomendando a automutilação física, cirúrgica, literal. Ele não está falando para você arrancar a tua perna e ficar andando num pé só. Ele não está falando para você arrancar um olho e ficar igual um pirata do Caribe com um olho só. Ele não está te orientando a fazer isso. Arrancar uma perna. É claro que existem situações que nós vivemos em nossa vida de uma doença, uma realidade, que uma perna tem que ser amputada, um braço tem que ser amputado, um olho às vezes tem que ser arrancado. Se eu tirar o meu óculos, eu já tirei os 2 olhos. Porque eu não enxergo absolutamente nada sem os óculos. Mas Jesus não está nos ensinando essa automutilação ou essa realidade. O alerta de Jesus é o que nós vemos, o que nós fazemos e aonde nós vamos pode constituir-se em tropeço para a nossa alma. Então, se na primeira ideia dele, do item da prudência, é quanto aquilo que eu faço que pode fazer o outro cair,
Agora ele está falando de que aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, aquilo que eu olho, pode fazer a minha alma ir para o inferno. Então você pode ser alguém que lança alguém no tropeço, e você pode estar sendo alguém que está se lançando no inferno. E ele está nos orientando, então, a termos, dentro dessa realidade, a renúncia. Porque se nós não renunciarmos àquilo que nós olhamos, aquilo que nós pegamos e aquilo que nós vamos e onde nós vamos, que desagrada a Deus, o que ele orienta é que nós seremos lançados no inferno. Na quarta-feira nós falávamos sobre isso, a eternidade. Quem estava online participou, e Deus seja louvado pela sua vida. Quem estava aqui também participou, e quem não estava, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida para poder se despertar, caso tenha sido falta de interesse. E ele então estava nos ensinando na quarta-feira de que nós iremos viver eternamente. Agora, onde vamos viver eternamente depende daquilo que nós cremos hoje e como nós vivemos hoje também. Alguns vão viver eternamente no inferno, outros viverão eternamente no paraíso, no céu, com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas, querido, para entrar no reino de Deus, tem que aprender a renunciar. Essa é a ideia que Jesus está fazendo para nós aqui nesse momento. Ele está ensinando que nós devemos ser radicais na remoção de qualquer obstáculo que se interrompe entre o nosso caminho e entre o reino de Deus. Então, se existe algo entre você e o reino, joga fora. Arranca. E ele está usando termos de olho, mão, pé, para falar para a gente assim, olha, tem que arrancar pela raiz. Tem que tirar fora. Irmãos, tem crente que não quer renunciar a uma vida de pecado, vai para o inferno. Eu não estou mandando você para o inferno, eu estou dizendo que se você não renunciar à vida de pecado, a consequência é que você vai para o inferno. Você entendeu a colocação? Irmãos, tem que renunciar. Nós precisamos arrancar fora. Pastor, o que me faz ficar em pecado e cair constantemente é a televisão. Então, querido, vende a TV. Se você não consegue viver, aquilo ali me atrai, tira fora. Se é o gato que está lá na tua casa, arranca ele fora. Se é a pornografia que você não consegue, joga fora. Se é a realidade aí das redes sociais, do Facebook, que alguém te manda uma solicitação e te atrai para entrar no caminho errado, tira esse Facebook fora, tira a tua conta, cancela, acaba com isso. É melhor acabar com isso agora do que ser lançado no inferno. Então Jesus está nos orientando, irmãos, que tem coisas que a gente tem que fazer pela raiz. Se é o telefone que te afasta da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, tira fora. Acaba com esse negócio. Você não nasceu com telefone, você nasceu com olho, com braço, com pé. Então tem coisa que a gente tem que arrancar pela raiz, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Nessa manhã, querido, Deus está nos orientando a tirar o que tem que ser tirado pela raiz, para que a gente possa, de fato, viver uma vida consciente de que passaremos a eternidade com Cristo. E com Cristo, eu espero que eu e você vivamos eternamente. Esse ato de retirar pela raiz pode ser uma intervenção cirúrgica, pode ser dolorido, pode ser, talvez, aos seus olhos, prejudicial à sua própria vida e falar assim, mas se eu tirar isso, como é que eu vou trabalhar? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Nós usamos de desculpas para viver uma vida no pecado. Nós somos especialistas a viver de desculpa para viver no pecado. Mas Deus conhece aquele que vive de desculpa e vive no pecado. E esse será lançado no inferno. Perceba, querido, de que dentro dessa realidade, Ele está orientando aqueles que estão começando, aqueles que já faziam parte do seu grupo, a perceberem como deveriam viver as suas vidas. Jesus ensina que dentro dessa realidade, o resultado final de uma vida constante no pecado é ser lançada no inferno, onde o sofrimento não tem fim. E aí, ele usa 3 vezes para falar de um sofrimento que não acaba. Ele fala no verso 44, no verso 46 e no verso 48, ele repete a mesma frase, ele diz, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. No verso 46, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E no verso 48 ele diz, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. A consequência é séria, irmãos. Jesus repete por 3 vezes a consequência na vida de alguém que escolhe viver a sua vida no pecado. E é interessante porque esse contexto que Jesus utiliza, ele está usando algo histórico daquela época. E o que Jesus está usando aqui é de que havia ali, do lado de Jerusalém, um vale.
Vale esse que era conhecido como Vale de Inom. E ali no Vale de Inom, muitas vezes eram jogados naquele vale carniça, bicho morto. Pessoas, quando eram mortas, eles jogavam o corpo naquele vale. E naquele vale era colocado fogo sobre aquele lixo. Então era o lixão de Jerusalém, era o Vale de Inom. Dentro do Vale de Inom encontrava-se todo tipo de carniça, todo tipo de bicho. E o fogo ali, ele consumia dia e noite, porque todo o tempo havia um bicho morto ali sendo consumido pelo fogo. O fogo ali não se apagava e os vermes ali não se esgotavam, porque eles sempre tinham comida para comer, que eram as carniças que eram jogadas naquele lugar, que eram os lixos que eram colocados naquele lugar. Jesus então está olhando para o Vale de Inom e está falando que o inferno, ele é comparado com esse lugar, aonde é jogado carniça podre, carne velha, carne que não presta, e os vermes estão comendo, e o fogo está todo dia se acendendo, porque o inferno, ele tem chamas de vidas que são lançadas lá. Quanto mais pessoas são lançadas no inferno, o fogo continua se acendendo cada vez mais. Quanto mais vidas são lançadas no inferno, os vermes vão cada vez comendo mais vidas naquele lugar. Querido, a consequência de uma vida em desobediência é ser lançado em um lugar aonde os vermes não se esgotam e aonde o fogo não se apaga. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante nessa manhã, nesse lugar, e eu quero que você reveja isso. Você tem vivido uma vida de renúncia? Porque aqueles que estão renunciando à sua carne, à sua vontade, às suas ações, entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que estão vivendo a sua vida no pecado, entrarão em um outro reino, e esse reino é o reino das trevas, aonde quem predomina é o diabo. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a perceber se o checklist está sendo marcado positivamente ou de uma maneira negativa. Nessa manhã, você tem, de fato, renunciado o que Cristo está te convidando a renunciar, ou você tem vivido a sua vida baseado na sua própria vontade, nos seus próprios desejos. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque ninguém chegará no grande dia e falará, eu não sabia dessa informação. Eu não sabia dessa informação. A Bíblia está nos orientando como devemos viver e o que devemos fazer. E nos dizendo de que nós devemos renunciar para viver uma vida eterna. E essa vida eterna, ela deve ser vivida com Cristo na eternidade. Jesus, então, usa essa analogia do Vale de Inom para dizer que o sofrimento do inferno será eterno. E ele não terá como ali o fogo do Inom e os vermes que lhe habitavam ali, ele será dessa maneira. Não vai se acabar, não vai terminar. Essa verdade deveria ser algo que iria nos despertar hoje. Se você está saindo daqui hoje cansado dessa mensagem, você deveria sair daqui despertado por essa mensagem. Falar assim, Senhor, hoje eu saio daqui e eu vou renunciar ao que eu tenho que renunciar. Eu vou abrir mão do que eu tenho que abrir mão para viver uma vida eternamente com Cristo Jesus. Esse texto nos faz perceber agora de que se eu preciso ter prudência, eu preciso renunciar. Por fim, para nós entrarmos no reino de Deus, no reino do céu, é preciso olhar esse checklist e perceber que tem que ter uma vida de santidade. Santidade. Igrejas estão deixando de falar de renúncia e deixando de falar de santidade. Porque elas querem que os bancos fiquem lotados de pessoas que vão alimentar esse lugar, vão sustentar esse lugar. Mas, querido, se eu não falar para você sobre renúncia e santidade, possivelmente você vai ser mais um que vai encher o inferno. E eu creio que eu e você não estamos aqui para encher o inferno. Nós estamos aqui para povoar o céu para a glória de Deus. Saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus. Mas para a gente saquear o inferno, a gente não pode ser igual àqueles que estão indo para o inferno. Para mim querer saquear aqueles que estão andando nessa comunidade, tirando vida, fazendo coisas que não devem fazer, eu preciso ter uma vida de retidão, eu preciso ser prudente e eu preciso andar em santidade, irmãos. Santidade para ser uma prova viva de que aquele que anda com Cristo vive uma vida satisfeito com o que Cristo dá para você. Então, se o mundo te oferece uma possibilidade de você ver aquilo que o mundo está te oferecendo e que é algo que fere a palavra de Deus, fere um princípio de uma vida cristã, você, como homem e mulher de Deus, vai dizer, isso não faz parte da minha vida, porque eu ando com Cristo.
Ah, não, pastor, mas eu tenho vergonha de dizer para meus colegas, dizer na escola, de que eu não vou participar disso, porque isso, querido, tenha vergonha é de fazer as coisas que envergonham o Evangelho. Tenha vergonha de dizer para os seus amigos de que você faz tudo o que eles querem que você faça e que você fere a palavra de Deus. Eu quero te convidar a perceber isso. A vida do crente, ela pisa lugares diferentes, ela vê coisas diferentes e ela pega coisas diferentes. Porque se eu e você fôssemos convidados para ver o que o mundo vê, pegar o que o mundo pega, andar onde o mundo anda, dançar o que o mundo dança, fazer o que o mundo faz, nós não seríamos chamados para servir a Cristo. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. Ser luz é fazer a diferença. Ah, não, pastor, mas eu vou lá porque os meus amigos todos estão lá. Mas você não é todos os seus amigos. Você não é todo mundo. Você não é o mundo inteiro. Você é alguém que Cristo chamou para fazer a diferença para a glória de Deus. Ah, não, pastor, mas a igreja X, ela faz assim. Lá é lá, aqui é aqui. E aqui nós vamos andar baseado no que a palavra de Deus nos orienta. Se é para ser diferente do mundo, irmãos, não vamos igualar a igreja ao mundo. Se é para andar em santidade, então vamos andar em santidade. Ah, pastor, mas isso é ser taxado como alguém que não se atualiza. Nós não atualizamos a palavra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus. Então, querido, começa a ser o crente que tem resposta na língua para falar de santidade, não para agir com imprudência e de maneira que o mundo te aplauda, porque você faz o que o mundo quer que você faça. Nós não fomos chamados para ser aplaudidos pelo mundo, mas fomos chamados para entrar no reino do céu e sermos até mesmo rejeitados pelo mundo. Essa é a realidade de uma vida em santidade. E ele vai dizer para nós, no verso 49 ao 50, ele diz, cada um, de maneira individual, se nós temos aqui nessa igreja 390 membros, cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz, uns com os outros. Jesus está falando sobre os sacrifícios que eram feitos ali no povo, entre o povo judaico. E todo sacrifício judaico, ele era salgado antes de ser oferecido a Deus. Passava por uma temperança de ser salgado. E ele está falando que todo sacrifício a Deus, toda pessoa indicada a Deus, todo ser oferecido ao Senhor, será salgado, será provado, será visto se o tempero está ok, se está exatamente no equilíbrio que deve estar, porque se perder esse sal, se perder o sabor, não dá para restaurar mais. Diante desse grande dia, não haverá possibilidade de falar assim, Senhor, joga um pouquinho de sal aqui agora, eu quero me purificar, eu quero me temperar, eu quero me santificar. Não há, irmão, o tempo de santificar-se a Deus é agora, de separar-se ao Senhor é hoje, de ter o sal necessário para o grande dia, como sacrifício vivo a Deus é agora. Não espere o grande dia chegar para querer se temperar. Se há um tempo de tempero para ser feito, é hoje. Ah, pastor, vou aproveitar essa oportunidade e falar para minha esposa temperar melhor a comida. Não é desse sal que eu estou falando. Tem gente que acha que a esposa não tempera direito. Aí o que faz? Joga mais sal na comida. Joga mais tempero na comida. Aí fica doente. Aí morre mais cedo, deixa a esposa viúva. Então, meu irmão, se você não quer deixar a tua esposa aí, né, maravilhosa, se você não quer largar ela, pare de botar sal demais na comida. Um alerta para você aí que está exagerando no seu sal. Mas naquele grande dia não haverá possibilidade de botar mais sal. O sal tem que ser agora. O separar-se tem que ser nesse tempo. E a adição desse sal que Jesus está falando aqui é que tornava o sacrifício agradável a Deus. Ele vai nos provar, irmãos. Chegará naquele dia, no terceiro item dessa lista, de que nós seremos provados, temperados pelo sabor. E ele vai sentir, vai falar assim, perdeu o sabor. Perdeu o sal. Não tem mais sabor na tua vida. Não tem mais pureza. E o sal simboliza a pureza, a santificação. Ele está falando, olha, se perder a pureza, vai deixar de entrar na eternidade. Você acha que vai entrar feiticeiro? Homossexual? Você acha que vai entrar no céu quem está no pecado? Apocalipse diz para nós que não entrará no reino dos céus todos aqueles que vivem a sua vida na paz do pecado. Então, nessa manhã, purifique-se, para que você viva a sua vida para a glória de Deus. Aquele que está imundo vai viver ainda mais na imundície,
Mas aquele que foi separado, se purifique cada vez mais. Vive uma vida de purificação, para que você, de fato, possa provar da eternidade em Cristo Jesus. Querido, o mundo está em um estado de decomposição, e nós devemos, então, seguir a orientação de Jesus. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Se a igreja não tiver o tempero certo, nós vamos viver em guerra uns com os outros. Então, que nessa manhã haja sal suficiente na tua vida, nas nossas vidas, para que nós vivamos de maneira que o resultado será ter paz uns com os outros para a glória de Deus. Que eu e você possamos analisar os 3 itens pequenos dessa lista e responder para nós mesmos. Marcamos todos os itens ou fomos rejeitados em todos eles? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Você que está aqui, você que está em casa, porque certamente o Senhor falou ao seu coração. A santidade, querida, é como eu vivo. E a vida que Cristo vive na minha vida e que eu vivo na vida dele, quando sou um em Cristo. Isso é viver em santidade. Por isso eu quero te convidar a começar a dizer para o Senhor aí, Senhor, na minha vida falta prudência. Se é isso que falta na sua vida, de verdade, as suas conversações estão afetando a vida de outras pessoas de maneira negativa, então abra isso para Deus. Você não tem sido alguém que tem renunciado àquilo que Cristo já tem falado com você, que tem que abandonar, então abra isso para o Senhor. E a sua vida de santidade, querido, como é que está essa temperança na sua vida? Abra isso para o Senhor nesse momento. Não tem ninguém aqui melhor do que o Senhor que está entre nós e que está aí na sua casa, que te conheça e que está tentando aí falar ao seu coração para que você saia daqui transformado e transformado para a glória dele. Nós vamos orar e coloque o seu coração diante do Senhor, você que está em casa, você que está aqui. Deus trouxe você nesse lugar para que você viva uma vida transformada para a glória de Deus. Você que está na sua casa, creia nisso. Se você não consegue vencer sozinho, tem um Deus que está contigo para vencer essas batalhas. Pastor, eu não consigo renunciar. Senhor, dê força agora a esse que não consegue renunciar. Pastor, eu não consigo abrir mão. Senhor, em nome de Jesus, dê força agora para esse que não consegue abrir mão, para que ele possa entrar na eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo abandonar o pecado. Senhor, em nome de Jesus, dê força a esse homem, a essa mulher, a esse jovem, a esse adolescente, a essa criança, Senhor, agora, para que ele abandone a vida de pecado, e, ó Deus, ele vive eternamente com o Senhor na eternidade, e não, ó Pai, no lugar de fogo, de verme, porque o Senhor não nos criou para vivermos neste lugar. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui na Tua presença, nessa manhã, e, Senhor, nessa manhã, queremos Te pedir em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Chegamos aqui, Senhor, e, Senhor, nós cremos que o Senhor também falou ao nosso coração neste lugar. Pai, que nessa manhã nós possamos, ó Pai, estarmos preparados para que quando esse dia chegar, todos os itens que o Senhor tem exigido de nós, nós tenhamos cumprido. E feito, ó Deus, de maneira que nós estaremos com desejo de exaltar o Teu nome, de Te engrandecer. Senhor, que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos vendo, cuidado com aquilo que nós estamos pegando, e cuidado com aquilo, ó Pai, aonde nossos pés estão nos levando. Em nome de Jesus, Pai, que haja também cuidado com aquilo que estamos falando, e com quem estamos falando, e a quem estamos direcionando a nossa fala, Senhor. Talvez palavras de ofensa, olhares de condenação. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Como igreja do Senhor, e nessa manhã, ó Pai, eu creio que a Tua palavra é voltada para nós, a Tua igreja, que a Tua igreja seja espiritualmente madura para a glória do Teu nome e viva uma vida que glorifique o nome do Senhor, porque para entrar no reino de Deus tem que glorificar o Senhor na terra. Que eu, ó Pai, e que os meus irmãos que estamos aqui, que estão nos seus lares, sejamos, ó Pai, ajudados pelo Teu Espírito a vivermos uma vida transformada para transformar para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, e que saiamos daqui despertados, arrancar pela raiz, Senhor, que haja despertamento, a puxar pela raiz aquilo que está nos afastando da Tua presença. É a oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus.